Olá! Nesse vídeo você vai ver uma maneira prática para aprender a fazer os seus softwares. Quando você colocar em prática este ponto que você vai aprender, os seus softwares vão dar muito certo. Muito bem, agora com o computador ligado estamos com o sistema aberto. Se você não sabe chegar nessa janela aqui, você vem aqui em programarnaprática.com.br, você entra aqui no menu Primeiros Passos, você vem aqui nesse vídeo aqui, dá play para instalar essa ferramenta. Essa é uma ferramenta gratuita de desenvolvimento de software. É uma ferramenta RAD, de desenvolvimento rápido de aplicações. Hoje nessa aula nós vamos usar aqui o Delphi, porque o Delphi é uma das ferramentas mais usadas para desenvolvimento de software no comércio. Então você vai em mercados, lojas, atacados, indústrias, há anos essa ferramenta é usada para desenvolvimento. Então é uma das ferramentas mais usadas para isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar uma maneira prática de aprender a fazer os softwares. Então, não esqueça disso, uma maneira prática. Então, você que está começando agora e até você que já tem anos de desenvolvimento, essa é uma parte básica que precisa ser feita. E muitas vezes as pessoas pulam essa parte. Só que quando você pula essa parte, por mais que tenha anos de desenvolvimento, eu estou falando isso porque eu também no início pulei essa parte e já fui fazendo várias aplicações. Mas está errado, não pode ser assim, porque depois você vai ter que voltar e poderia estar melhor, você volta e vai ter que aprender de novo. Então isso é básico, e você vai aprender hoje aqui é básico de uma maneira simples, certo? Então, com a ferramenta você vai em File, New, aí você vem aqui Multi-Device Application Delphi. E aqui você dá um OK, porque vai ficar selecionado uma aplicação em branco. Então está aqui a primeira janela da nossa aplicação. Se você clicar aqui nesse Play ou clicar em F9, ele vai fazer isso aqui já virar uma aplicação em Windows. Então está aqui uma janela em Windows. Simples assim. Então ela é uma ferramenta de aplicações de desenvolvimento rápido. Por quê? Porque ela já tem os componentes, já tem as ferramentas, os eventos, as propriedades, já tudo preparado e pronto para você usar. Então você usa menos comando, você não precisa usar muito texto, certo? Muito bem, então está aqui nossa janela. Então aqui o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos praticar o básico. E o que é o praticar o básico? Nós vamos conhecer a ferramenta de desenvolvimento. Hoje, o que você está fazendo aqui, você faz com qualquer outras ferramentas de desenvolvimento também, de desenvolvimento rápido. Nós vamos usar aqui o Delphi, mas você consegue usar com outras ferramentas. E nessas ferramentas, o que é importante? O básico é você conhecer a ferramenta. E hoje nós vamos conhecer melhor a ferramenta do Delphi. Eu vou deixar aqui no link da descrição o link do grupo. Lá no grupo você entra, é gratuito e você vai conseguir baixar um e-book. Que e-book é? Esse e-book aqui, ó. Como ganhar dinheiro trabalhando em casa com sistemas aplicativos, games, inteligência artificial. Ele é um e-book gratuito para quem está lá no grupo. Então, como funciona? Se você vier aqui nesse e-book aqui, então ele fala sobre tecnologia, é muito interessante que você leia esse e-book. Para você aprender tecnologia, aprender as ferramentas, aprender a trabalhar em casa, está por dentro do que acontece com a tecnologia. Então, se você vier aqui na página 100, aqui eu falo para quem está começando agora, quem não desenvolve ainda, ou para quem já desenvolve, que é mais uma ferramenta, eu falo um pouquinho sobre a ferramenta Delphi. Então aqui, para você conhecer, para dar os primeiros passos, para começar a programar, para dar comandos, então você começa por esse e-book aqui, ele é bem interessante, certo? Então ele fala aqui, ó, sobre os menus, as ferramentas, a plataforma, como funciona. Olha aqui a localização. Então isso é muito interessante, certo? Então isso eu vou explicando aqui para vocês. Então aqui nesse menu aqui, o que tem nesse menu? Então aqui nesse menu Palette, o que ele tem? Então ele tem os componentes. E o que são os componentes? Os componentes, eles são os pacotes que já vem pronto de toda a nossa programação que nós teríamos que colocar em texto. Por exemplo, aqui, ó, um bem conhecido é o nosso conhecido botão. Então você navega aqui e você vê vários menus, olha só, vários grupos. Então você abre cada grupo, são grupos de componentes. Então você seleciona um componente aqui, por exemplo, aqui o nosso
conhecido botão. Clicamos aqui e está o nosso botão na tela. Se nós clicamos aqui nesse play para ele executar, então já está a nossa aplicação aqui com um botão. Nós clicamos nele, olha só, ele já está clicável. Nós clicamos nele, não acontece nada porque nós não dissemos para ele o que é para acontecer quando clicamos nele. Então, o que nós fazemos? Quando nós damos 2 cliques nele, olha só o que acontece. Ele diz, olha só, aqui é uma procedure, tudo isso ele cria. Olha só. Então, você não tem que criar o botão, escrever todo o comando para que esse botão aqui apareça. Então, você não tem que fazer isso aqui, ó. Se a gente colocar aqui, olha só. Você não precisa fazer tudo na mão. Você não precisa digitar, escrever para que apareça aquele botão na tela. Então, você só clica lá e clica na janela. Então, você clica aqui e clica aqui. Onde você quer colocar? Ó, clico no botão e clico na janela, certo? Vou selecionar aqui, deletar para ficar só com um. Então, está aqui o nosso botão. Agora, o nosso botão, eu dou 2 cliques nele. Quando eu dou 2 cliques nele, eu entro na parte que é do on-click dele. O que é o on-click dele? O que vai acontecer quando eu clicar nele? Então aqui, ó, entre begin e end, vai ter o que eu quero. Então, por exemplo, para mim apresentar uma mensagem na tela é show message. Então eu escrevo esse comando aqui. Olha só, entre parênteses e ponto e vírgula. Então eu escrevo show messages, abro parênteses, fecho parênteses e coloco ponto e vírgula, finalizando esse comando aqui, certo? E coloco dentro de parênteses, aspas simples, que é a mensagem que eu vou apresentar. Então, vou colocar aqui. Oi, sou o sistema do Márcio. Então, eu quero que apresente essa mensagem na tela. Então, show message é um comando que vai executar uma ação. Isso é programação. Um comando que vai executar uma ação. Ação de apresentar uma mensagem na tela. Então, aqui eu dou um F12, ele vai voltar para a minha tela. Dou um F12 de novo, ele entra onde? No modo texto. Então, se eu dou F12, eu dou 2 cliques aqui no meu botão, ele cai aqui. Poderia fazer diferente? Sim, poderia. Eu clico aqui no botão e venho aqui no Object Inspector e venho em eventos. São os eventos desse botão. Então, olha aqui, no on-click já tem alguma coisa, tá? Vamos olhar somente, nós vamos olhar somente para esse on-click aqui e damos clique aqui nele. Olha só, onde ele está piscando o cursor na linha onde escrevemos aquilo. Então, se eu der 2 cliques aqui e clicar no on-click, é o mesmo lugar, certo? Então, ou seja, quando clicar vai acontecer aquilo. Aqui na minha esquerda, aqui em propriedades, então ele mostra nas propriedades aqui, as propriedades desse meu componente. E esse componente aqui, por exemplo, ali onde é que está escrito aqui, ó, do botão 1 ali, eu venho aqui na propriedade dele, desço aqui e teste. E aqui eu escrevo botão, certo? Ou eu posso escrever também mensagem e dou enter. Então, teste é o que vai apresentar nessa parte aqui escrita do meu botão, meu rótulo, certo? Aqui, ó, em teste settings, o que acontece? Fonte, posso aumentar a fonte dele, posso deixar aqui, ó, negrito, aumentar para 18 e dar OK. Olha só, aumentou o botão, certo? Então assim eu vou dando forma. Então quando eu clico agora em F9 ou aqui nesse play aqui, o que ele vai fazer? Ele vai deixar isso como uma aplicação. Então está aqui meu botão, eu clico e apareceu uma mensagem aqui. Oi, sou o sistema do Márcio. Dou OK. Então quando eu clico aparece a mensagem, certo? Então, por que você está aprendendo isso? Porque isso é básico, você ter que conhecer a ferramenta que você desenvolve. Porque isso vai trazer muitas alternativas para você e você vai aprender várias práticas, vários componentes que você não usa. Então aqui mensagem está errado, vamos escrever certo aqui.
certo? Muito bem, então assim você vai olhando. Então o que você vai fazendo? Vai praticando o básico. Então o que é isso? Que parte é essa? Então nessa parte ficam meus componentes, que ficam separados por grupos. Então abro ele e tem meus componentes aqui. Quando eu seleciono o componente, eu posso mudar a propriedade dele aqui e aqui, no on-click, certo? Muito bem, então essa é a primeira parte, aprendendo o básico. Então tem mais componentes? Tem muitos componentes, então aqui a gente procura mais, ó. Aqui é um componente que você pode clicar para deixar marcado, ó, cliquei nele, cliquei lá na janela, ele colocou o componente, dei um F9, ó, clico aqui para marcar. Sabe aquele componente que você marca? É esse aqui. Tudo isso você vê nos aplicativos, nos sistemas. Então, vamos ver mais aplicativos aqui, ó. Em adicional, o que temos? Ó, temos outros tipos de botões. Olha só, esse botão, esse outro. Olha só, e assim tem diversos. Olha só que interessante esse aqui. Muito bem, então vou deletar aqui, deletar aqui, deletar aqui, deletar aqui. Vamos selecionar o indicador. Eu clico aqui, vamos aumentar ele. O interessante é que aqui nós estamos usando para uma visualização do estilo, olha só em cima, o Windows, mas podemos colocar em Android. Olha só, mudou o formato. Esse aqui é aquela parte que você vê carregando, sabe? Então, como que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos colocar aqui, vamos deixar em Windows, certo? E aqui nós selecionamos ele, clicamos em propriedade e aqui podemos também escrever na busca name. O que é? O nome. Damos 2 cliques aqui, copiamos, dou 2 cliques no botão. O que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão, eu quero que ele se movimente. Então é enable true. Então, o que eu vou fazer? Pego o nome dele, do componente, ponto, para habilitar, enable true, verdadeiro. Então, Márcio, é em inglês? A programação é em inglês? Sim, é em inglês. E isso ajuda bastante porque você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo e geralmente é em inglês. Por quê? Porque é uma linguagem universal. Então não muda. Quando você trabalha com uma ferramenta, você já sabe que o enable habilita. Vai usar outra ferramenta, o enable vai habilitar também. Então, se eu colocasse false, ia desabilitar. Vou clicar em F12. E o que acontece aqui? Ó, em propriedades, aqui a gente procura e tem o enable aqui, olha só. Enable true e enable false. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar como enable true. Vou clicar em F9. O que vai acontecer? Quando eu clicar nesse botão, ele vai deixar true. O que vai acontecer? Cliquei, olha só que legal. Está carregando. Então quando você vê carregando no sistema ali, ó, ele está pensando, ele está demorando, é porque o sistema está executando algo pesado para trazer informações para você, certo? Então ele está organizando as informações para apresentar isso na tela. Muito bem, fechamos aqui, F12 de novo para voltar ao nosso ambiente aqui. Então aqui eu vou deletar ele para não ocupar espaço. Então você vai olhando, aí você olha o componente que faz isso, eu não sei. Aí o que você faz? Olha só, então vamos colocar aqui uma imagem, ó. Então você pesquisa, eu já vou mostrar como é que tá. Eu não sei como faz, você faz a pesquisa. Ó, eu vim aqui, escrevi o que aqui, ó, image. Você pode procurar pelo nome dos componentes quando começa a aprender. Image. Olha aqui, você clica aqui, ó, ele está em shapes, grupo shapes. Clica e cola aqui. Clica e coloca ali na janela. Então eu vou deletar. Tudo bem. O que eu vou fazer? Colocar uma imagem aqui. E eu venho aqui, ó, cliquei nele aqui, ó, imagem 1. Eu venho aqui nessa aqui, Multi-Rest Bitmap, clico aqui nos 3 pontinhos, clico aqui nessa imagem e agora eu vou selecionar uma imagem. Pega uma imagem qualquer, por exemplo essa aqui, ó. Tá aqui a imagem do Márcio, certo? Então, se eu clicar em F9, o programa aqui, ele já vai ter uma imagem. Ó, ele está me dando um erro nessa linha. Por quê? Porque deletamos aquele componente do indicador e ele não existe mais. Ele está dizendo que não existe.
Então vou dar um F9 e agora o sistema ele já tem o quê? Já tem um botão, já tem a minha imagem. Muito bem. Então nós vamos procurando mais componentes. Olha só, em adicional aqui, o que temos mais aqui? Ó, temos um calendário, clicamos aqui no calendário. Temos o que? Ó, time. O que nós conseguimos fazer com isso aqui? Um calendário e um timer. Conseguimos fazer uma agenda. Então, e como fazemos a agenda? Isso tudo nós vamos pesquisando e aprendendo, certo? Então, vamos pegar mais componentes. Então aqui você vai vendo muitos componentes que tem, ó. Então, ó, de efeitos, você clica aqui, ó, efeito blur, você clica aqui. Agora, aqui eu vou diminuir aqui, ó, na esquerda, vou diminuir aqui, e olha só o que ele me mostra. Quando eu coloco aqui, esse aqui é um componente de efeito. Em vez de você ter que digitar tudo isso, ele já está pronto. Você só coloca no componente que você quer. Então se eu quero colocar no meu botão, olha só como é que ficou no meu botão, porque ele dá o efeito do blur. Quero colocar no meu calendário, olha lá. Sabe quando você vai, seleciona o menu, e o menu vem para frente da tela, e a outra tela fica em segundo plano e fica com foco assim, ele fica com um blur, é exatamente esse componente que é usado. Vou colocar na minha imagem, olha lá a imagem, já ficou desfocado, certo? Então aqui na estrutura você coloca ele dentro de onde você quer. Eu vou diminuir aqui, então aqui você organiza os seus componentes, ó. E aqui com ele selecionado, ó, você vê que você não sabe onde ele está, ele fica aqui na estrutura. Então você vem aqui, olha só, softness você coloca aqui. Se você colocar 1, ele vai aumentar a intensidade. Se eu colocar 0, ele vai tirar. 0,1, olha só, 0,5 está aumentando, colocar 2 e ele vai até 9. Olha só, perdeu o foco. Ele está desfocado, ele está com blur. Então aqui eu vou colocar 1, ó, voltou, 0, vou deixar 0. Então ele está ali. Olha que interessante. Então você pode fazer você pode usar muitos componentes para melhorar o seu projeto, mas você só vai conseguir fazer isso com esse ponto que é o mais importante que eu vou falar para você, com explorar a ferramenta. Então guarde essa palavra, explorar a ferramenta. Se você só vai aprender, ter domínio com a ferramenta, quando você explora ela, quando você começa a estudar, a mexer, a usar, a abrir, criar. Tudo isso você pode fazer tranquilamente, sem compromisso com a ferramenta. Você não precisa entregar nada para ninguém. Você pode estudar em casa, você pode criar projetinhos. E o interessante é que eu só pegar esse mesmo projeto aqui e você vir aqui nessa ferramenta. Que ferramenta é essa aqui? Qual é que é o nome? Ah, eu não sei, Márcio. Você vem aqui no e-book, ó. O que diz no e-book aqui? Ó. No e-book aqui diz aqui, ó. View. Esse aqui é o meu view, ó. O 2, o que diz no 2 ali? Ó, Platform. O que ele é? Neste menu você selecione a plataforma para gerar sua aplicação. Então, o que você vem aqui? Ó, vou selecionar aqui. Então, ó, assim é o Windows. Se eu colocar aqui, ó, Android 32, ele vai converter isso que está aqui lá para o meu celular, lá para o meu aplicativo. E como você faz isso aí? Eu não vou ensinar você porque já está nesse vídeo aqui, ó, que eu falei no início. Então você faz conforme está ali. Aí você colocando um cabo USB, ele já vai colocar essa aplicação lá para o seu celular. Você vai ter um aplicativo seu. Muito bem. E agora? Tudo bem, vamos ver mais componentes. Eu quero mostrar um componente bem legal para você. Então você começa a estudar. Ó, timer. Aqui tem um timer. O que o timer faz? Esse 1000 aqui, 1000 milissegundos, o que ele vai fazer? A cada 1000 aqui é 1 segundo, certo? Então, a cada 1 segundo acontece alguma coisa. A cada 2000, 2 segundos acontece outra. A cada 3000 segundos acontece outra. Eu vou deixar 1000. Então, por exemplo, vamos deixar 5000, que são 5 segundos. E aqui você deixa falso. O que eu quero fazer? Ó, ele está desabilitado, o nome dele é Timer 1. Copio, ó, copiar. Quando eu clicar no botão, ó, Timer 1.enable, 2 pontos, igual a true.
que vai acontecer? Quando eu clicar nele, ele vai habilitar esse componente. Ele vai deixar true. Mas para que ele vai habilitar? Ele vai contar até 5 e vai acontecer alguma coisa. Que coisa é essa? Isso aqui, eu vou dar 2 cliques nele também. Vou vir aqui para essa propriedade timer dele. O evento, não é a propriedade, é um evento. E vou fazer a mesma coisa, show message. Ó, você lembra o comandinho aquele? Escrever, passou 5 segundos depois de clicar no botão. Então eu quero que apresente essa mensagem. Eu vou clicar no F9 agora. E se tudo der certo, ele vai apresentar a mensagem 5 segundos depois de eu apresentar essa, depois de clicar no botão. Ó, ele está demorando porque eu vou clicar em cancelar porque eu tinha selecionado Android. Eu vou voltar de novo aqui. Ó, aqui coloco o sistema para Mac. Vamos deixar em Windows. Vou dar F9 de novo. Muito bem, então eu vou clicar aqui. Ó. Ele vai contar até 5, se tudo deu certo, ele habilitou o componente, depois de 5 segundos vai apresentar a mensagem na tela. Apresentou, passou 5 segundos depois de clicar no botão. Ó, e ele vai ficar aparecendo. A cada 5 segundos ele vai ficar aparecendo a mensagem. Ó, apareceu de novo. Daqui a 5 segundos ele vai aparecer de novo a mensagem. Por que isso aí? Porque ele está habilitado. A cada 5 em 5 segundos ele fica apresentando a mensagem. É um componente muito legal para a gente fazer vários desenvolvimentos. Certo? Muito legal. Então, o que vamos fazer também? Olha só que legal. Eu quero fazer o seguinte, a cada 1 segundo que passar, então agora você começa a ter ideias. Por que você está tendo ideias? Porque você está conhecendo os componentes. Ah, Márcio, mas eu não conheço os componentes. O que você precisa fazer então? Você clica aqui no componente, copia o nome dele em name. Se não aparece ali para você, você escreve aqui name. Dá 2 cliques aqui, Ctrl C, copia. E você vem aonde? Aqui, ó, em help. Toda ferramenta de desenvolvimento tem seu manual. Olha só. E você vem aqui, ó, escreve aqui, ó, dá um Ctrl V, tira esse 1 daqui, dá Enter. Por quê? Ó, não, ele colocou buffers, ó, mas ó, coloca multimídia aqui, ó, the blur effect é o componente nosso. Dá um clique aqui, olha só. E aqui ele mostra, ó, o componente, certo? E everything aqui, o que ele mostra? Mais informações sobre ele. Então, ela é inglês, você o que faz? Ela é inglês, não tem problema, você copia o que está aqui e cola no Google Tradutor, por exemplo, certo? Mas aqui você já consegue ver o que ela faz, olha só. Então tem ela, tem outras, olha aqui, ó, tem o Blur, tem o... Olha só quantas ferramentas tem, Glau, tem várias ferramentas, olha só. Olha que show. Então tem muita coisa a fazer. Mas como fazer? Você vem e vai estudando, ó. Ferramenta aqui, você vai estudando. Ó. Como faz esse efeito aqui? Você clica, ele vai dizendo o que dá para fazer, como dá, ó. Você lembra lá que a gente colocou 0,1, 0,2? Então, ó, softness, aqui, ó, é nessa propriedade dele que a gente consegue fazer. Aqui tá para Delphi, você sempre selecione Delphi, porque também dá para fazer em C++ aqui, certo? Então aqui você vai estudando. Ah, Márcio, ainda não entendi, ainda não foi muito claro, ainda mais por causa do inglês. Não tem problema. Você coloca aqui, Delphi, a ferramenta que você está usando, o componente e o que você quer fazer. Por exemplo, foco. Ó, aí você vem aqui para onde? Você coloca efeito, por exemplo. Melhor efeito. Ó, efeitos com imagem, olha só. Então aqui você começa a entrar em blogs, em páginas ensinando, ó, usando efeitos, animações, transições no FireMotion. O que é FireMotion? É um framework do Delphi para usar esses componentes para quê? Para multidispositivos. Olha só, aqui, ó, aqui tem outros em inglês, você pode traduzir a página, o que fazer com eles. Então tem muita ferramenta, tem muitos vídeos ensinando o que fazer com os componentes. Tudo isso você consegue encontrar na internet, no manual, nas comunidades, em vídeos, em blogs. Então tem muita ferramenta. Por exemplo, aqui o Delphi. O Delphi ele tem mais de 3 milhões de membros ativos em comunidades. Então você consegue fazer muito. É difícil você ter uma dúvida que lá não vai ser respondido, certo?
E o pessoal ajuda bastante de comunidades. É muito legal. Então o que nós queremos fazer agora? Agora começam a surgir ideias. O que eu quero fazer? Agora eu quero, a cada um segundo que passar, eu quero tirar o foco dessa imagem aqui. Eu quero que ela vá perdendo, ela fica aumentar o blur. Então o que a gente vai fazer? Clicamos aqui. Ó, ela já está sobre a imagem. Se fosse sobre o calendário, ó lá, colocaria sobre o calendário. Aonde que eu estou mexendo? Aqui na estrutura. Eu coloco para dentro aqui da imagem, ó, a imagem está aqui, ela está dentro da imagem. Então com ela selecionada, o que eu faço? Copio, Ctrl C no nome dela, dou 2 cliques aqui, e o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, eu vou habilitar, no botão ele vai continuar habilitando o timer, eu dou 2 cliques no timer, e agora eu não quero que apresente a cada 5 segundos uma mensagem, eu quero que a cada 1 segundo, o que eu faço? Ponto, ó, olha só, vou dar um F12, seleciono ela de novo, ó, softness. Então eu escrevo isso lá. Ele é 0. Eu quero que a cada 1 segundo ele fique com, ó, 1, 2. Eu quero que ele faça isso automático, sem eu ter que fazer na mão aqui, ó. Eu tô fazendo na mão, ó. 4, 5. O que eu quero que ele faça? Quero que ele faça automático isso. Então eu escrevo aqui, ó, softness. Então venho aqui, dou F12 de novo, escrevo, ó. Depois do ponto, eu dei um Ctrl espaço. O que ele me trouxe? Ele me trouxe sugestões das propriedades e eventos que ele executa desse componente. Então eu escrevo soft, olha só. Só escrevi soft e dou Enter e ele vai completar para mim. Ctrl espaço, ele vai completar para mim. Dou 2 pontos igual. Por que 2 pontos igual? Ele está recebendo. O que ele vai receber? Copio de novo isso aqui. Vou receber o valor que ele está lá, por exemplo, 0. Ele está 0 agora lá. 0 mais 0.1. Então a cada 1 segundo, ó, essa propriedade vai receber o valor que está lá dessa propriedade. Vamos por partes aqui, ó. Ele vai receber essa propriedade, vai receber o valor que está lá nessa propriedade mais 0,1. Quando for, agora é 0, ele vai receber 0 mais 0,1. Depois de 1 segundo passado, ele vai receber quanto que tem lá? 0,1. Então ele vai pegar 0,1 mais 0,1, vai ficar 0,2. Depois vai ser 0,1 mais 0,2, 0,3. Então ele vai fazer isso a cada 1 segundo, porque a gente está aqui, ó, na propriedade lá no evento timer. Então, só que ele está 5 segundos, então eu vou colocar 1000 para ficar 1 segundo, certo? Então, clico em F9 e vamos ver se isso vai funcionar. Clico aqui e olha o que vai acontecer. Olha só, está perdendo o foco, ó. Cada 1 segundo que passa, ele está perdendo porque ele está recebendo mais 1. Você lembra que eu estava colocando na mão aquilo? Agora ele está fazendo isso automaticamente. E ele vai indo até perder totalmente o foco. Certo? Então você já começa a interagir com a ferramenta. Muito bem. Dá para fazer muitas coisas? Dá para fazer muitas coisas aqui. Certo? Então, por exemplo aqui, eu quero apresentar uma mensagem no Delphi e não sei como fazer. Então você vem aqui em Delphi, escreve Delphi, no Google, e escreve mensagem. E o que vai acontecer? Ó, então ele leva você para uma página, uma comunidade, e ele está dizendo, para fazer uma mensagem, olha só, ó, ele dá 3 exemplos de mensagem. A gente usou Show Message, você pode usar Message Dialog, você tem outras Message Box. Olha só, então ele ensina aqui você como fazer essas mensagens. Olha que interessante, então tudo isso você consegue fazer. Márcio, eu consigo fazer uma agenda? Consegue fazer uma agenda também. Quando eu programar aqui, você consegue colocar o quê? Apresentar uma mensagem, por exemplo. Então aqui, o que nós temos aqui? Ó, nós vamos habilitar o botão. Então a cada 1 segundo que passar, ele vai fazer algo. O que ele vai fazer? Vamos apagar aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Quando for na data e no horário, eu quero que apresente uma mensagem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui esse componente. Esse aqui nós vamos mudar uma propriedade dele aqui, ó. Que ele está apresentando hora e minutos. Vamos apresentar com segundos também. Onde é que eu mudo isso? Aqui, ó, em time, o formato da hora.
vou colocar, ele está como curto, vamos colocar longo, ó. Apresentou o segundo também. Então agora o que nós vamos fazer? A cada 1 segundo ele vai verificar se está na data e no horário, se tiver na data e no horário ele vai apresentar uma mensagem. Então nós damos 2 cliques aqui e nós vamos fazer o seguinte, antes disso nós vamos clicar aqui no componente da data, escrever name aqui, ó, até parte já aparece, copio isso, Ctrl V e eu faço o que? Eu quero saber a propriedade date dele, a data que está ali marcado. Então eu coloco aqui, ó, if, que eu estou dando uma condição. Então agora aqui nós vamos fazer o quê? Vamos dar um comando para ele. If significa se date, que date é esse aqui? Se a data que está no meu dispositivo, seja ela o meu computador, ou seja o smartphone, a data que está lá, se ela for igual à data selecionada naquele componente, o que eu faço? Então, o que eu faço? Begin, end. Então, dentro desse aqui, então esse aqui o que ele é? Abriu, fechou. Então, eu quero que execute dentro aqui se a data que está no meu dispositivo for igual à data do calendário marcado lá. Aí vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu agora... Então, o que eu estou vendo? Eu estou comparando se a data, a cada 1 segundo, se a data do meu dispositivo é igual à data selecionada. Agora eu quero comparar também a data desse meu outro componente. Eu venho aqui, ó, opa, é name, copio aqui e coloco aqui, ó, if, se, ó, deleto que tá ali no meio, se o time do meu dispositivo, seja o computador, seja o smartphone, for igual, aqui você coloca assim, ó, maior e igual, porque se for igual ele vai comparar os segundos, e se a cada 1 segundo ele estiver, não for exatamente pelo mesmo milésimo de segundo ou segundo que estiver lá no componente, ele não vai dar mensagem se colocar igual, porque naquele segundo ele vai ver o segundo que está lá, e o segundo que ele tiver ali pode estar diferente do segundo marcado. O que interessa para nós aqui é a hora e o minuto, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, se o time, o horário do meu dispositivo é maior ou igual ao time do meu componente, então eu quero que apresente a mensagem, mensagem, olha só, chegou a hora. E aí o que eu faço? Aí o meu componente, aquele timer, se lembra lá do timer, esse aqui, ó, pego o name dele aqui, copio e coloco aqui ponto enable false, desabilito ele. Aí desabilito ele. Aí eu desabilitei ele, maravilha. Aí ele não vai apresentar mais a mensagem para mim. Aí eu desliguei ele porque já chegou minha hora. Vamos ver se isso funciona. Clico em F9. Então quando eu clicar no botão, ele vai... Vamos voltar aqui para a gente entender melhor como é que ele vai funcionar. Quando eu clico no botão, ele habilita, ó, Timer Enable True. Habilita o meu componente timer. Vai habilitar e ele vai executar o que está aqui dentro. Ele vai comparar a data do meu dispositivo é igual à data do calendário, e ele compara o timer, ele é maior ou igual ao que está marcado naquele componente timer. Se ele for, o que ele vai fazer? Ele vai desabilitar o meu componente que fica ali de 1 em 1 segundo comparando e vai apresentar a mensagem chegou a hora, certo? Então, vou dar um F9, aí agora ele trazendo na tela, eu vou colocar aqui, ó, dia 20 já está selecionado, eu posso selecionar 21, vou colocar dia 20 agora, e o que eu vou fazer aqui, ó, é 1h18, que está marcado aqui, mas aqui no meu componente lá embaixo, lá, ó, tá 1h39, vou colocar 40, ó, 40 com 14 segundos, vou habilitar, começou, ele está verificando, é 1h39, ó, a 1h40 e 14 aqui, ele vai apresentar uma mensagem na tela. Então a gente vai aguardar. O que a gente fez agora foi um trabalho de agendar. Então a gente fez um agendamento, a gente aprendeu a fazer um agendamento. Quando chegar nessa data e nesse horário, ele vai apresentar o quê? Uma mensagem na tela
falando chegou o horário. E você só consegue fazer isso com o quê? Explorando a ferramenta. Ó, ele não trouxe a mensagem. Por que ele não trouxe a mensagem? Vamos ver. Quando não funciona algo que você programa, você clica em F5 aqui. Por quê? Porque ele, ó, F9, porque ele vai comparar, ele vai trazer para você por que não funcionou. Vamos colocar aqui, ó, 41. Dia 20, ó, 13h41. Vou habilitar. Ó lá, ele vai comparar. Aí você dá um F8, ele vai trazendo por linhas. Então ele fala assim, é a data no calendário? Sim, hoje é dia 20, ó, coloca em cima, ele já traz a data para você. Hoje é dia 20, por isso que ele entrou. Se fosse dia 21 não entraria. O timer, o que ele está mostrando? Ó, 41. Por que ele não vai trazer desse jeito aqui? Porque tem formatos diferentes, então vamos ver se funcionou. Clicamos em F9. Aqui colocamos aqui, ó, 13h43 e habilitamos a mensagem. Então, quando chegar 13h43, ele vai trazer a mensagem na tela. Muito bem, aqui o que eu quero fazer também? Mostrar, além disso, lá em cima da barrinha da minha janela, então eu venho aqui, Form, que é a minha janela, Name, ó, que tá o name que tá lá, copio. E aqui embaixo, a cada 1 segundo, ele me mostra qual é o tempo que está lá. E eu uso a propriedade Caption. Caption vai receber o quê? O meu timer do meu dispositivo. Só que eu tenho que colocar time to str, que eu estou convertendo o tempo em string, em texto. Então, a cada 1 segundo ele vai ficar apresentando para mim. Vamos ver se deu certo. Vamos dar um F9. Clico na mensagem. Ó, ele diz que já chegou a hora, porque está selecionado 20 aqui e 1h18. Vamos dar um OK aqui e vamos trocar isso aqui. Vamos trocar para 13h45 e vamos clicar em habilitar. Olha só. 13h45, 14 segundos, ele vai despertar. Olha aí, chegou a hora. Isso aí, funcionou bem o nosso sistema de agenda. Então nós agendamos aqui e colocamos para startar e aí ele parou. Ó. Muito bem, então isso você consegue fazer aonde também? Em todos os dispositivos. Você vem aqui e seleciona para Android, 32 bits, 64 bits, iOS, macOS, Windows e também tem para Linux também, se você querer. Eu não habilitei a parte do Linux, mas também tem mais uma opção. Então tudo isso você consegue ir explorando, procurando a ferramenta. E quando não sabe sobre uma ferramenta, o que faz essa ferramenta? O que faz esse objeto? Você vai lá nas comunidades, pesquisa no Google e ali eles mostram projetinhos prontos, que nem esse vídeo aqui, o que faz esse componente. Então, um outro exemplo, você aqui em Standard, você clica aqui, como que são feitos os cadastros dos sistemas? Geralmente é usado o que? Um label e o que? Um edit. Vou escrever aqui que é mais rápido, ó. Edit. Você clica aqui, e aqui, ó, então você coloca aqui, ó, teste, para mudar aquilo que está escrito ali, ó, está escrito label 1, eu vou colocar nome, certo? Vou dar um F9, e o que vai acontecer? Olha aqui, ó, Márcio. Aí você pode ir criando. Olha só que interessante. Eu quero fazer agora o seguinte, então você começa a ter ideias, a criar.
Isso você só consegue fazer isso se envolvendo com as ferramentas. Você só consegue fazer isso explorando, procurando, indo atrás de informações para ver como funciona. Então você começa a ter criatividade. Então você aguça a sua criatividade. E ali começam a surgir muitas ideias. Muitos dos meus aplicativos, muitos dos meus sistemas, foi assim que nasceram. Em um tempo livre, comecei a tirar um tempo para fazer um desenvolvimento novo, para explorar uma ferramenta nova, para ver o que fazia um objeto novo, algo que eu não conhecia, algo que eu achava interessante. Então procure, olha aquilo que você vê aqui, você procura nos objetos, o que é isso aqui? Isso aqui parece ser interessante, um pop-up, o que faz isso? Então começa, colors, então tem muita coisa que dá para fazer, certo? Vamos fazer alguma coisa diferente aqui, Então eu quero que quando chegar no horário e na data ele apresente o nome que está aqui escrito, tá? E isso aqui ande um pouquinho para frente. Então nós vamos colocar o que está escrito ali e fazer um movimento, tudo isso junto. Então aqui a nossa agenda, aqui nosso timer já está pronto. Então eu vou escrever aqui, colocar barra, porque ele vai comentar, ele não vai considerar aquilo ali. E o que ele vai fazer? Não, vamos deixar, vamos escrever aqui, meu nome é... Aí eu escrevo o quê? Não vou escrever, eu vou copiar. É melhor a gente entender. Cliquei, selecionei, vou aqui, escrevo name, dou 2 cliques, copio, colo aqui, ponto teste, que ele vai apresentar o nome que está lá. Meu nome é o que estiver digitado lá. Então o que eu fiz aqui? Eu só simplesmente, ele estava assim, né? Estava escrito lá, entre aspas simples, eu venho aqui, coloco um mais e o componente, que ele vai apresentar o nome que está o componente lá. E eu quero que esse componente ele ande um pouquinho para frente. Então o que eu faço? Então ele está aqui. Então eu venho aqui na propriedade. Então você vem aqui na position, na propriedade position, e aqui tem o eixo X e Y. Ele está 280 e por 304. Mas eu não sei o que é. Então você mexe, você simplesmente vai alterar. Então eu vou colocar 300, está 280, 300, o que vai acontecer? Andou no que? Na horizontal. Dá um Ctrl Z para voltar. E aqui que ele vai fazer? Ele vai mudar, vou colocar 500, sumiu porque foi muito alto. Vamos voltar aqui ele. Vamos colocar 350. Olha lá, ele foi para baixo, porque ele faz na vertical. Vamos voltar. Então, eu só quero que ele ande pro 300 aqui, só para dar uma mexidinha. Então, o que é? Position X. Então, eu seleciono o nome do componente, ponto position, ponto X, receber o que está lá, pode ser, vamos colocar direto, vamos colocar 300. Isso aí. Vamos clicar em F9, se tudo deu certo, ele vai fazer, senão ele vai mostrar a linha que deu erro. Então, o que eu quero fazer? Márcio. Primeiro nós vamos fazer 100. Agora é 13h51. Vou colocar 13h52. Mensagem, quando chegar nos 14 segundos aqui, ele vai apresentar uma mensagem. Meu nome é... Não apareceu nada, porque aqui está vazio. Então vou colocar Márcio. Agora vamos colocar aqui, vamos colocar 45. Mensagem. Tá 28, 29. E ele vai andar. Ele já andou, na verdade, né? Vamos fazer desde o início aqui, porque ele já andou. Ele colocou vazio, mas andou por quê? Porque ele apresentou a mensagem vazia aqui, mas igual ele seguiu o que estava na linha ali. Vamos programar de novo aqui. 53. 00. Mensagem. Vamos ver aqui quanto tempo. Já foi certinho e andou. Certo? Conseguiu visualizar aí? Vamos ver de novo. Vamos colocar um tempo maior. Márcio. E aqui a gente coloca 54. Vamos deixar em 00. Vamos startar. Olha aqui. 23, 24. Vamos chegar no 5400. Vai apresentar e vai andar um pouco. Onde é que está o meu mouse aqui? Cursor do meu mouse.
Então ele vai apresentar a mensagem que está aqui dentro desse edit, desse componente edit, e vai andar um pouquinho para o lado. Então tudo isso você consegue fazer o quê? Explorando, mexendo. Ó, agora fica olhando meu cursor do mouse aqui. Ó, vou dar um OK. Olha só onde é que está alinhado aqui, ó. Ó, olha o cursor do mouse. Vou dar um OK. Ó lá, andou sozinho. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, assim como ajudou muito quando eu comecei a praticar isso, comecei a explorar, verificar os componentes, estudar mais, conseguir fazer ferramentas muito legais dentro do meu sistema. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento de seus sistemas e aplicativos, certo? Valeu!